né? Tá buscando ainda um jeito de jogar fora de casa. E o Vasco vai ter que enfrentar em São Januário ainda, já enfrentou um dos melhores times do campeonato, o Corinthians. Ganhou 5 jogos em casa. Quando pegou um dos grandes que eu digo em termos de desempenho no momento, não é de camisa, que o Vasco é tão grande quanto o Corinthians. O desempenho no Corinthians hoje é maior que o do Vasco. Tentou encarar de igual para igual, perdeu de 5-2. Essa é a questão. O Vasco já enfrentou, por exemplo, dentro desses 5 jogos, os 2 pequenos no campeonato. Repito, pequenos no desempenho até aqui. Avaí e Atlético Goianiense. Vai começar a pegar, a partir de agora, times mais qualificados. Os que vierem para jogar em São Januário serão mais qualificados. Pegou o Bahia e venceu, mas era um Bahia reserva àquela altura. Então, talvez a grande vitória do Vasco em São Januário tenha sido sobre o Fluminense, que vinha de uma vitória na segunda rodada sobre o Atlético Mineiro e vinha bem, e o Vasco conseguiu, na base da raça, do empurro da torcida, a torcida empurrando, conseguiu chegar lá, aquela vitória de virada por 3-2. Mas ainda é um time que precisa, embora esteja hoje no 4º lugar, nesse momento no 4º lugar, evoluir muito o seu futebol para se manter numa posição razoável no Campeonato Brasileiro. Falar da defesa do Vasco, Eugênio, o Vasco tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, pelos números, né? Sofreu 20 gols em 10 jogos e é uma nova dupla de zaga com Breno e Paulão. Hoje passaram bem, passaram em branco, tiveram uma boa atuação ou o Atlético Goianiense também não exigiu muito? Não é um time assim que vai exigir muito de nenhuma defesa, ainda jogando fora de casa. O Atlético Goianiense não tem esse poder ofensivo. Mas gostou da dupla Paulão e Breno? Eu não gosto de definir o sistema defensivo em cima de 2 zagueiros. Só pelos 2 zagueiros. O sistema defensivo é o todo da equipe. Por isso a gente falava do Nenê agora há pouco. O Nenê tem que chegar e ajudar a marcar também. O Luiz Fabiano tem que dar o primeiro combate lá na frente. Hoje, por exemplo, o que o Vasco mais teve de dificuldade defensiva foi com o lado direito da sua defesa. As jogadas que foram construídas pelo Atlético Goianiense foram em cima do Gilberto. E muitas vezes os jogadores do Atlético superaram o Gilberto, mas erraram naquele cruzamento, no último passe, na conclusão da jogada. Por dentro, pouco perigo, mas tem que se tirar isso daí. O Atlético foi o time que prioritariamente se defendeu no jogo de hoje. Poucas foram as vezes que o time do Dragão, né, como é conhecido, se lançou ao ataque. A exceção foi o início do segundo tempo, que ele tentou chegar um pouco mais, com mais volume, com mais gente na frente, mas foi muito pouco, não chegou a assustar. O desempenho da zaga hoje foi razoável. O que eu chamo a atenção no jogo do Vasco hoje é algo que, em relação à zaga, a gente vem observando no futebol já há algum tempo e comentando aqui nos nossos programas. Cada vez mais é preciso que o zagueiro tenha uma qualidade técnica, porque em jogos como esse, ele é obrigado a iniciar as jogadas. Em grande parte do jogo, a bola caiu no pé do Breno, o Paulão meio que abria a mão disso, para o Breno fazer um lançamento. Tem mais técnica que o Paulão, né? Mas aí não saía redonda a bola. O Breno sai jogando, tenta o lançamento, muita força. No segundo, menos força. Muitas das vezes a bola saiu dos pés do Breno e não teve sequência. O Vasco perdeu, aí teve que recomeçar o trabalho de recuperar a bola para começar a trabalhar de novo o lance. Então, talvez seja pedir muito. Talvez hoje o objetivo da zaga do Vasco seja não cometer erros defensivos. Já está bom demais. Só que para um time que pensa algo mais adiante no campeonato e chegar a uma Libertadores, como é o objetivo declarado do Vasco, precisa ter uma saída de bola com mais qualidade. E isso passa por aprimorar esses passes que saem também dos zagueiros. Há times no mundo, por exemplo, a seleção chilena, que trocaram os zagueiros por volantes, para que tenham melhor qualidade na saída de jogo. Há equipes que saem com o goleiro. A gente tem visto, por exemplo, o goleiro do Bahia nesse campeonato, o Jean, muito bom goleiro. Ele não dá chutão para frente, ele dá passe. Ele coloca a bola na linha lateral, ele domina a bola, como se fosse jogador de futsal, sai tocando. Isso é exigência do futebol moderno no mundo, que até o goleiro tem a qualidade para sair, para iniciar a jogada de ataque. E o Vasco tem essa dificuldade. Seus zagueiros ainda não conseguem encontrar o caminho para construir a melhor jogada que vai fazer o time chegar a uma área de finalização com condições, porque finalizar não é só finalizar. Finalizar em condições de fazer o gol. Posso pegar a bola do meio do campo, chutei. Aí entra na estatística. Finalizou tantas vezes, mas que tipo de finalização? Finalizações com reais condições de se transformarem em gols. Vamos a São Januário, Eugênio. Vamos lá. Juliano Lima, nosso repórter, está lá no estádio do Vasco.
Vasco em São Januário já aparecendo na telinha aqui pra gente. Juliano, fala dessa vitória do Vasco, importante, e do clima também na arquibancada. No último jogo, né, ficou marcada aquela partida com o apagão e desentendimentos entre a própria torcida do Vasco, aquela galera que quer o Eurico e o pessoal que pede a saída do Eurico. Teve aquele tumulto. Hoje foi tudo tranquilo por aí, Juliano? Boa tarde para você, bem-vindo à Rodada Fox. Tudo bem, Vinique, Eugênio Leal, amigos do Rodada Fox? Pois é, tudo tranquilo. E lembrando que ontem tivemos a entrevista coletiva do Eurico Miranda, o presidente do Vasco, justamente pedindo o apoio do torcedor, o comparecimento do torcedor para a partida de hoje. Pouco mais de 20.600 torcedores acompanhando o Vasco e Atlético Goianiense, onde o primeiro tempo o Vasco dominou e oscilou um pouquinho no segundo tempo. Mas teve um resultado importante, 1-0, gol do Nenê de falta. Resultado é a 5ª vitória do Vasco em casa, apenas uma derrota, que foi contra o Corinthians. O Vasco fazendo o seu mando de casa bem feito, enfim, o Vasco fazendo o seu dever de casa bem feito, pelo menos por enquanto, e seguindo bem na competição. Lembrando que contra o Curitiba, no próximo fim de semana, no próximo domingo, o Vasco não vai ter o Luiz Fabiano. Recebeu o 3º cartão amarelo, o Luiz Fabiano está fora do jogo, então ele vai ter 2 semanas de preparação, porque no outro sábado, dia 8, Flamengo e Vasco, ou melhor, Vasco e Flamengo aqui em São Januário, 4 da tarde. Então o Luiz Fabiano só joga agora contra o Flamengo. Um jogo que vai ter aí 90% vascaínos, 10% para a torcida do Flamengo. E o presidente do Vasco, Eurico Miranda, ontem confirmou, o jogo vai ser aqui. Existia uma especulação de que o jogo seria no Maracanã, existia a possibilidade. Ele confirmou, não, o jogo vai ser aqui em São Januário. Confirmaram então, Vasco e Flamengo em São Januário no dia 8 de julho, próximo, no outro sábado, 4 da tarde. Então o Vasco agora segue bem, segue tranquilo, venceu. Torcedor apoiou, não tivemos nenhuma confusão, foi muito tranquilo realmente. Um bom público, como eu falei, um pouco mais de 20.600 torcedores. E o técnico Milton Mendes repetiu a mesma escalação da derrota contra o Botafogo, 3-1. Colocou praticamente o mesmo time, seguindo, dando aquele trabalho de sequência, como ele disse, é importante a sequência do Vasco. Tanto é que contra o Botafogo ele disse que o time jogou bem e o resultado não diz o que foi realmente o jogo. Foi o que ele disse na coletiva, pelo menos. Então o Vasco repetiu a mesma escalação, foi bem no primeiro tempo, deu uma certa oscilada no segundo tempo, mas o importante, garantiu mais uma vitória em casa, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, coletiva do técnico Milton Mendes, e a repórter Eduarda Pessinati acompanha a coletiva do Atlético Goianiense. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliano Lima. Então, daqui a pouco a gente volta lá para São Januário para ouvir os técnicos do Vasco, do Atlético Goianiense, o Milton Mendes e o Doriva também. Eugênio, vamos analisar um lance, uma polêmica que aconteceu no segundo tempo, numa dividida com o Nenê, que estava ali na jogada, e o meia vascaíno ficou pedindo pênalti nesse lance. Foi uma disputa de bola, o Nenê se desequilibra, o árbitro marca escanteio e o Nenê fica enlouquecido, revoltado. O que você achou, Eugênio? Teve a impressão de pênalti ali? Faz uma carga, não acerta a bola e o Nenê se desequilibra. É uma disputa normal, ele derruba o Nenê. É difícil, Vasco é um lance difícil. Eu confesso que eu fiquei com dúvida, acho que eu não daria esse pênalti não, Eugênio. É um clube que ficou marcado, Vinique, nesse campeonato até aqui, pelo número de pênaltis marcados contra ele. Em São Januário contra o Fluminense foram 2. Será que não tocou embaixo ali do Nenê? Ele dá um toque leve por cima com o braço e depois ele tentando alcançar a bola, ele bate na coxa do Nenê. A questão o Nenê não cai imediatamente, mas perde o equilíbrio na sequência do lance e acaba caindo. Então, é muito difícil o árbitro marcar um pênalti que não há queda imediata, né? Mas o toque na coxa do Nenê é suficiente para derrubá-lo mais à frente. Olha o detalhe aí, vamos analisar. Vai puxar o ombro ali, não alcançou. Agora, embaixo, agora com o pé direito, aí é o toque. E nesse toque, o Nenê perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio, já estou mudando minha opinião. Analisando esse detalhe aí, acho que teve o toque, hein? E aí não consegue seguir na jogada, o que configura o pênalti. E não teria nem porquê ele simular. Ele está com a bola dominada na perna esquerda, na perna boa, ele não teria por que simular. Ele é desequilibrado. Ele sai
do ponto de equilíbrio do corpo dele e acaba caindo. Então eu marcaria pênalti, mas entendo que é difícil para o árbitro. A impressão que dá, se ele não estiver vendo de frente, como não estava, é que o Nenê tenta cavar o pênalti ali. Não existe o toque. Mas o toque existe, não é um toque com muita violência, mas suficiente para tirar o centro de equilíbrio do corpo do Nenê, portanto, pênalti. O árbitro está vendo por trás ali. O árbitro está próximo do lance, mas ele está atrás, né, da disputa, ali onde está o árbitro de amarelo. De repente, o corpo do próprio jogador do Atlético fica difícil para ele encoberto um pouco essa percepção. Mas, para mim, houve o pênalti, deveria ter sido marcado. O Eugênio, como o Juliano informou, o Luiz Fabiano recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Curitiba no outro final de semana, né? Sábado que vem. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é no final de semana seguinte. Ele recebeu o terceiro amarelo, há um planejamento também da comissão técnica do Vasco, especial para o Luiz Fabiano. Ele foi poupado contra o Grêmio quando jogou fora de casa. Não sei se já era uma ideia da comissão técnica do Milton Mendes poupar o Luiz Fabiano no jogo fora de casa, apesar de ter aí uma semana de intervalo, mas deve colocar o Thales? Será que seria uma substituição natural? Aí ele vai quebrar essa sequência de mantendo a escalação, né? Foi a terceira vez que ele conseguiu repetir, perdeu o Luiz Fabiano, não vai seguir com a mesma formação. O Thales seria um substituto imediato, não mudaria tanto o esquema, jogaria um centroavante, trocaria um centroavante por outro. Tem uma diferença técnica aí entre o Luiz Fabiano e Thales enorme, mas seria um substituto natural? O que você imagina que ele... Eu acho que passa por aí. Quem ele vai colocar? Ele já não tinha levado o Luiz Fabiano para os jogos contra o Grêmio e a Chapecoense. Os últimos fora de casa. Contra o Botafogo, talvez por ser no Rio de Janeiro, ele levou. O Fabiano jogou a partida. Ou então porque, aí ele falou na entrevista que percebeu que essa alternância de estilo de jogo com o Luiz Fabiano, sem o Luiz Fabiano, não estava sendo bem assimilada pelo time. Que a ideia, a partir de agora, era manter um padrão de formatação tática com o centroavante na frente, no caso o Luiz Fabiano. E aí a gente imagina que, se ele quer manter o padrão, não podendo contar com o Luiz Fabiano, se era a intenção ou não, a gente não sabe, levar o cartão para não jogar, o fato é que ele não vai poder jogar. Pelo menos agora o Vasco vai ter meios de semana livres. Vasco, como só está disputando o Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, então daria tempo para o Luiz Fabiano se poupar durante a semana, se a questão é o desgaste físico, então treina um pouquinho mais leve e tal, jogaria contra o Coritiba, descansaria mais uma semana, jogaria contra o Flamengo. Não seria esse o problema, né? Agora, não tem o Luiz Fabiano por cartão, então não me parece ter sido alguma coisa planejada. A questão é essa, aí não tem o Luiz Fabiano. Qual é o jogador no elenco que tem características de jogo similares? O Thales. Só que o desnível é muito grande. E o Thales entrou hoje mais uma vez dando a impressão de estar fora de forma, fisicamente, acima do peso. Eterno problema do Thales. É um eterno problema dele. E aí, você mantém o Thales ou você faz uma outra opção por um outro jogador para atuar mais adiantado, quebrando essa característica do time, que o Vasco não tem um terceiro centroavante no elenco. Ele colocou o Manga contra o Grêmio, não foi esse? Chapecoense, mas é um outro estilo, e o Manga tá machucado também. A Chape, na verdade, quem entrou foi o próprio Nenê. O Nenê mais adiantado. Mais adiantado, que não tem essa característica. O Nenê não é um jogador para atuar centralizado ali como o último homem. Então, ou ele vai com o Thales, ou ele muda o sistema de novo. Passa a jogar de uma outra forma. Não sei até quando o Manga vai ficar afastado, é um jogador mais de lado de campo. De repente, pode achar aí dentro do elenco algum jogador que possa fazer essa função. Mas é ou o Thales, no meu entender, ou então mudar a maneira de jogar do Vasco da Gama para o jogo contra o Coritiba. Jogo dificílimo. Reputo o Coritiba como um dos melhores times do campeonato. Ah, mas vem numa sequência não tão boa. Porque pegou Corinthians, pegou Grêmio. Aí, amigo, Corinthians e Grêmio, só isso. Os dois melhores, os dois muito melhores pela pontuação do campeonato. Então teve dificuldades, mas voltará a ser um time que vai brigar por vitória já nessa rodada e com certeza semana que vem contra o Vasco, que não vai ter o seu padrão de jogo definido, né? Que foi encaixado nos 3 últimos jogos. Durante a semana, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, tiveram 2 coletivas, né? Ele apareceu durante a semana na sala de imprensa, ontem também deu entrevista coletiva e o Eurico Miranda disse que a obrigação do Vasco, que ele cobra do time, é vencer todas as partidas em São Januário. O Vasco conseguiu quase isso, porque só perdeu para o Corinthians. Ele até disse, esses 3 pontos a gente vai ter que recuperar fora de casa, então.
É esse o planejamento do Vasco? É vencer os jogos em casa? Até onde pode chegar esse time do Vasco? Eu não cheguei a fazer a conta. Se ele vencer todos os jogos em São Januário, fica na parte de cima da tabela, Eugênio? Agora tem que pontuar fora, pelo menos um empatezinho aqui e ali, né? Olha, vamos lá, são 19 jogos em casa, ele já perdeu, são 18, né? Você multiplica isso aí por 3, é uma pontuação para brigar do meio de tabela para aquilo que o Vasco precisa, ou sonha, planeja, que é chegar à Libertadores da América. Mas é muito difícil ganhar todos os jogos em casa. Repito, a gente tem que pegar a avaliação dos adversários que o Vasco já venceu. Desses 5, você teve um clássico contra o Fluminense, aí sim, 3 pontos em casa no clássico contra o Fluminense. Teve o Corinthians, não conta nas 5 vitórias, mas nos 6 jogos em casa. O Corinthians, o Vasco perdeu de goleada. E aí venceu do Avaí, do Atlético Goianiense Bahia com o time e do Bahia com o time reserva. Então você tem que botar isso na balança. Virão adversários mais fortes. Virá o Flamengo, por exemplo. É um clássico. Existem outras coisas envolvidas no clássico do que a qualidade técnica. Mas com certeza o Vasco já terá contra o Flamengo muito mais dificuldades do que teve hoje contra o Atlético Goianiense. Vamos voltar a São Januário. O técnico vascaíno Milton Mendes está falando. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do treinador do Vasco. Tá aí. Milton, boa Olá, tarde. Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você? Obrigado. Terceiro jogo com o mesmo time, uma vitória magra ainda. Goleada. Quer saber se você já está vendo evolução nesse time, nesses 3 jogos, se a tendência realmente é manter mesmo, se já está vendo, está sendo recompensado por essa insistência. Primeiro de tudo, a importância da vitória. Ganhar de 1-0 ou mais, é lógico que ganhar um pouco mais seria mais tranquilizante para nós, depois da entrada do Wagner. Fiquei com a nítida impressão que aquela bola no Nenê foi pênalti. Vocês podem me dizer melhor? Foi mesmo? Foi? Achou também. Ali mudaria o jogo completamente, né? Então, eram 2-0 e as coisas tender-se-iam a melhorar. E o Atlético Goianiense, com 1-0, teve sempre a esperança de conseguir e depois foi para cima. A nossa equipe baixou as linhas muito mais do que eu pretendia, por isso a mudança, a colocação do Wagner e do próprio Thales, né? O Thales para manter o nível da equipe com o mesmo posicionamento que estava dando certo. E depois a tirada do Matheus, do Iago e a colocação do Wagner. O que eu queria exatamente era ganhar isso, porque quando o Matheus estava dentro, estava nítido para as pessoas que estavam fora que o Matheus não estava bem no jogo, mas o Matheus estava bem. A única coisa que estava vendo é que eles estavam com 2 volantes centralizados e ele estava com dificuldade de movimentação. O que eu pedi para o Wagner? Era que o Wagner centralizasse e buscasse as bolas na frente, que foi o que aconteceu, e a equipe começou a render muito mais, e o Matheus, inclusive do lado direito, rendeu muito mais que estava no meio. Então isso foi o pretendido. A equipe realmente está de parabéns, todos os jogadores lutaram muito, calor. É lógico que quem está precisando cada vez mais do resultado, como a equipe nós todos também precisamos, né? Nós Vasco da Gama. Mas o Atlético Goianiense, pela colocação que estava, perdendo atrás, eles vão buscar forças lá no fundo, onde nós também tentamos buscar. E parabéns aos meus jogadores, parabéns ao nosso torcedor, parabéns a todas as pessoas que vieram fazer essa linda festa. 0-0, 2-0, 3-0 é vitória, 3 pontos, vamos embora. Vida que segue. Parabéns a todos. Milton, hoje logo ali no início da partida, a gente viu você falando bastante com os jogadores, cobrando muito. Parecia que o time estava muito esforçado em fazer logo o primeiro gol, né? Logo no início da partida. No início do jogo, assim, pressionando muito. Teve um lance do Iago com o Luiz Fabiano. Você chamou o Iago para dar uma orientação. Desculpa, pode continuar. Desculpa, perdão. Não, só queria que você falasse um pouquinho, que pareceu que talvez hoje o time tenha entendido mais aquilo que você fala de quando está sem a bola, tentar pressionar e impedir o contra-ataque. Foi isso mesmo? Exatamente isso. O que nós treinamos muito?
a essa equipe do Atlético Goianiense, e eu vou falar e vocês vão entender o que eu estou falando. A equipe do Atlético Goianiense defende muito na zona central. E o que eu pedia era bolas longas viradas de um lado e do outro, onde o Nenê estaria sozinho e o Iago estaria sozinho. E a linha baixa deles, a linha média, não muito baixa nem muito alta, essas bolas nas costas. Então, isso fizemos muitas vezes. Logo aos 3 minutos, aos 6 minutos, salvo eu, o Nenê foi virado uma bola, o Nenê recebeu, fez o cruzamento, entraram 3 jogadores. Então, essa era a nossa proposta para o jogo de hoje. E sabíamos como eles iam jogar, sabíamos que eles tinham uma marcação. Eu disse, inclusive, na coletiva aqui para vocês, né? Acho que foi sexta-feira, né? Então, a equipe está de parabéns, que cada vez mais nós estamos mostrando para eles o que nós pretendemos. E os jogadores têm entendido. É difícil nós jogarmos quarta e domingo, temos 3 semanas que a gente vem aí só recuperando, como eu disse para vocês. Então, isso não é assim tão simples, sabe? E jogar num sol desse aí, quantos graus estava? 23. Só 23? Tá brincando, sério? Parecia mais, né? Então não estava assim tão quente. Vamos mudar o discurso. Não, realmente, mas estava bastante quente. Pareceu sim, eu acho que é. Não, mas não é o verãozão de 40, né? Mas essencialmente a equipe entendeu, a equipe fez o que eu pretendia, nós treinamos muito isso, essa virada de jogo. Inclusive, você vê que o nosso torcedor viu que muitas vezes eles pediam essa bola, Nenê sozinho, eu imaginava que era isso. Então, parabéns pelos meus jogadores, parabéns pela nossa direção, parabéns a todos, principalmente o Capris, que a semana passada o Jean teve uma contusão muito séria e ficou com a perna muito inchada e fizeram um tratamento intensivo. O Jean conseguiu jogar contra o Botafogo, conseguiu jogar hoje, ficou sem treinar praticamente os dias, ficou algum dia sem treinar e outros não. Então, eu queria parabenizar o Capris também por essa recuperação tão boa, tão rápida, e colocar um jogador com uma contusão tão grande. A perna dele estava inchada assim, ó, uma coisa impressionante. E fez os 2 jogos, ficou 3 treinos parados. Então, parabéns a todo mundo, principalmente aos nossos jogadores. Professor, boa tarde. É o Anderson, né? Isso. Olá, Anderson. Gostaria de perguntar pela saída do Nenê. Foi para uma questão tática, ou para ganhar força ali no lado esquerdo da parte de marcação, ou por questão pelo calor mesmo, que parecia ter muito mais de 23 graus? Os três. Se vocês notaram, o lado direito deles era o que apareceu muitas vezes ali. E o Nenê generosamente fez muito isso durante o jogo, defendeu. E quando eu senti que ele faltava 4 minutos ou 5, salvo erro, para acabar, 40 minutos, eu entendi que nós poderíamos colocar um jogador de velocidade, optaríamos por pôr o Paulinho, ou por pôr o próprio Paulo Vitor, ou por pôr o próprio André, que era um jogador de contenção também. E o que eu achei melhor? Como a equipe estava jogando relativamente bem da forma que o Nenê, nós tínhamos que colocar um jogador mais ou menos parecido como o Nenê. Então, coloquei o Escudeiro entrou muito bem, como o Wagner entrou muito bem, como o Thales entrou muito bem. Enfim, quase que vocês nem reconheciam o Thales, não? Então estamos todos de parabéns, inclusive os jogadores que entraram, né? Repito o que eu disse, o Wagner entrou muito bem, fez o que eu realmente queria, o que eu pretendia dele. E isso cada vez mais vai nos dando corpo, vamos recuperando os jogadores que estavam mais ou menos aí. Então estamos nos reforçando dentro de casa. Nós não vamos para fora, então estamos nos reforçando aqui mesmo. Bom, obrigado, antes da minha pergunta, eu fiquei curiosa. Sabe quanto que o Thales emagreceu? 280 quilos. Quanto? 200. Mas foi o suficiente? Você gostou? Você aprovou? Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. Porque vocês lembram desde o início, nós tínhamos programado que o Thales é um jogador com
com uma qualidade extraordinária. Pode deixar ela fazer outras, não tem problema não. Então eu respondo primeiro e depois você, né? Ele tem uma qualidade extraordinária, então nós optamos por fazer um trabalho especial para ele. Fizemos um trabalho especial liderado pelo Anderson Barros. Então ele fez a sua parte também, buscou, porque ele viu que não tinha hipótese, a única saída era aquela ali. Então eu tive uma conversa muito legal com ele e ele entendeu muito bem. Ele é um garoto extraordinário, espetacular, então mostrou que está aí, é opção novamente, entrou. Provavelmente, se ele continuar dessa forma, vamos ver, se continuar assim, tem grande chance de jogar muito mais. E agora o Luiz Fabiano está suspenso, né? Olha, pode ser uma boa possibilidade, né? Já viu? Meu amigo Wellington. Vamos lá? Rádio Itatiaia, um abraço para todos. Fazer ao vivo aqui uma pergunta, então, para o técnico Milton. Milton, com relação a esse efeito São Januário, a torcida está entrosada, está dando tudo certo e vamos seguir, é isso? Nossa torcida é extraordinária, eu só tenho que fazer vênia, bater palma, se pudesse bater palma com a mão, com o pé, batia também. Nosso torcedor extraordinário tem dado um show à parte, né? Nós não temos correspondido fora de casa, mas rapidamente a gente incorporando em casa temos possibilidade de fazer coisas diferentes fora de casa também. Mas estamos falando de jogadores de futebol, não é uma máquina, não são máquinas. Então o nosso torcedor tem mostrado o quanto eles são importantes para nós. Talvez eles não avaliem o quanto eles são importantes. Então, esses jogos em casa, uma temperatura, esse calor humano muito próximo, nosso torcedor muito apaixonado, e tem direito de tudo, tem direito de tudo. Nosso torcedor estão de parabéns, porque essa linda festa, eu acho que está cada vez mais bonito, essa sinergia, jogadores, diretores, de jogadores e torcedores. Talvez tenha que melhorar um pouquinho mais o outro lado, né? O lado da forma como eles abordam algumas coisas, mas eu acho que está inteiramente de parabéns. Eu tô cada vez mais achando a nossa torcida linda, apaixonada. Se eu pudesse ficar ali apertando a mão por um, agradecendo a vinda deles, o apoio que ele tem nos dado, e o torcedor tem direito a tudo. Milton, vou insistir na pergunta da qual você fugiu, que é quantos quilos o Thales perdeu? Ele estava com quantos 107. quilos? 107. Ele estava com quantos quilos, agora está com quantos? E não vou entrar nisso, né? Não vou entrar nisso. Eu não vou expor o menino. O menino está... Interessa que ele conseguiu o objetivo. Isso é que nós temos que se debruçar em cima de soluções. Não, já passou, ele está bem agora, é em cima disso que nós vamos falar. Sobre a solução. Qual foi a solução encontrada? Por qual tratamento o Thales passou? Por quanto tempo? Ele segue nesse tratamento ou já acabou? Não foi nenhum tipo de tratamento especial com comprimidos, nada disso. O tratamento foi ficar no hotel, se alimentando rigorosamente bem, entendendo como se deve se alimentar e tendo regras. Por quanto tempo? Ele ficou sensivelmente 3 semanas e meia. Continua ou acabou? Não, ele não continua. Ele agora passou o processo para a casa dele, ou seja, foi feito um processo de entendimento, né? De mostrar para ele que ele teria que seguir algumas regras para poder manter o peso. Ele não pode, um jogador de futebol, ele não pode ter uma vida normal. Nós todos somos, eu fui, né? Mas a vida do atleta tem que ser diferente. Não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, não pode... Tem muitas coisas que não pode, né? Agora, hoje eles estão de folga, mas amanhã também. Então, teremos que ter um cuidado muito maior no processo de quando tem as folgas. Então, nós fizemos mais o processo de dar a vara de pescar ao invés de dar o peixe, entende? Nós ensinamos o processo como ele é feito para depois ele
ele entender e fazer o segmento com famílias e tudo mais. Aí foi um processo geral, então foi uma coisa muito bacana. Mas principalmente o único responsável por tudo chama-se Thales. Ele foi a única pessoa que, se ele não quisesse fazer, nada faria sentido. Então ele está de parabéns. E falar de peso, essas coisas, não, desculpa, não. Tá? Olá. Olá. Milton Martina. Olá, Martina. Correspondente alemã aqui no Rio. Como? Martina, eu sou correspondente alemã aqui no Rio. Ah, legal. Sempre venho porque o Vasco, por alguma razão, tem muita ligação com o treinador, o jogador que já passou por uma... Como é que é seu nome? Martina, Martina, né? Mas não é a Navratilova, né? Não, mas jogo tênis também. Ah, legal. Que passa por um clube lá na Alemanha, depois chega aqui em situações diferentes. Então, eu queria só saber como você vê esse desempenho do Breno, porque ele também já passou por uma fase assim, quando chegou no Brasil, se adaptou de novo, agora parece que ele está ganhando continuidade. Como você vê essa vida nova do Breno? Do Breno aqui no Vasco e o que ele pode contribuir ao seu time? Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil, né? E é sempre muito bom ter as pessoas do outro país vendo o nosso futebol, que nosso futebol hoje é um mensageiro de coisas boas para o mundo. Então, esperamos que voltamos a ser respeitados mundialmente também. Em relação ao Breno, Martina, o Breno chegou aqui, como chegou no Brasil, com uma desconfiança grande para todos. Para mim não e para a nossa direção não, senão nós não teríamos contratado. E logo começou a jogar e começou a mostrar o que tem feito. O que ele fez e já pagou, já passou. Nós colocamos uma pedra em cima disso, nem falamos sobre isso, até porque ele é um exemplo positivo para todos. Porque ele aprendeu com tudo aquilo, diferente de muita gente que erra e continua errando as mesmas coisas, então não tem experiências. E o Breno, ele teve o erro, cometeu o erro, pagou pelo erro e aprendeu com o erro. Então ele é um homem experiente e tem testemunhos bonitos para falar. E estou muito feliz com o Breno. Pessoalmente, nisso que você está falando, ele como homem, ele como ser humano, ele como atleta profissional, tem dado mostra de ser um jogador extraordinário e ser um ser humano muito rico, porque ele passou por coisas difíceis e conseguiu superar. Pede para baixar um pouco, não estou conseguindo. E Martina, então, é um jogador de altíssimo nível e tem demonstrado, né? Tem demonstrado de altíssimo nível e, por acaso, hoje ele falou para mim que cansou um pouquinho, porque ele ficou um treino ou dois essa semana sem fazer e cansou um pouquinho, mas o nível dele cada vez mais está nos dando segurança. A zaga inteira, o próprio Paulão, o Gilberto, o Henrique, para não individualizar, né? Estamos todos de parabéns, até porque não levamos gol hoje novamente. Então, isso nos apesar de nós estarmos levando muitos gols, mas hoje não levamos e estamos, agora na próxima semana teremos uma semana de trabalho cheia, então poderemos corrigir algumas coisitas aqui e ali. Milton, passado 10 rodadas, Vasco 50% de aproveitamento. 5 vitórias, 5 derrotas e teve 7 jogos no Rio de Janeiro, apesar de ter tido um no Newton Santos, mas foram 7 jogos. E você falasse o balanço, né, pelo planejamento que você fez, né, de fato, as 10 primeiras rodadas, 7 no Rio, se está de bom tamanho, se você esperava mais, que você falasse um balanço da campanha do Vasco até o momento, 10 rodadas e com esse 50% de aproveitamento. Você vê, nós jogamos com equipes que estão lá em cima, né? Que com certeza outras equipes pegarão. Jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o Fluminense, Palmeiras e Chapecoense também, lá na casa deles, que é muito difícil, o próprio Botafogo, enfim. Nós tivemos Corinthians. Eu considero que nós estamos com 3 pontos a menos do que eu acharia, 3 ou 4 pontos a menos que eu acharia que nós estaríamos nesse momento. Temos que recuperá-los, porque
eu acho que nós temos condições, penso que nós temos condições, todas as vezes que nós jogamos, o exagero de gols que temos levado, 6 gols de pênaltis, né? É um exagero para 10 rodadas. Não fizemos nenhum de pênalti. E então a nossa equipe, tudo que ela desenvolve dentro de campo são gols de jogadas, são gols de construídos, são gols. Não tivemos nenhum pênalti, infelizmente. Quem sabe? Quiçá na frente. Mas eu acho que nós estaríamos, se nós tivéssemos mais 4 pontos, 3 ou 4 pontos era o ideal. A derrota que nós tivemos em casa contra o Corinthians, talvez, e contaríamos que talvez tivéssemos um empate lá contra a Chapecoense também. Era mais ou menos a conta que eu tinha. Tinha algumas expectativas em relação a outros jogos também, mas essencialmente, fazendo os números frios, respondendo a tua pergunta bem direta, é mais ou menos isso. Tá, e, portanto, o técnico vascaíno Milton Mendes, o simpático, educado, impressionante, né? A entrevista coletiva dele, que simpatia, que educação do Milton Mendes. Isso é um bom humor por causa da vitória, mas ele costuma ser assim, realmente muito educado, muito bacana com os jornalistas, o Milton Mendes, respondendo tudo, pegando o nome das pessoas, elogiando. É diferente, né? A gente viveu há pouco tempo uma era dos técnicos rabugentos ali na entrevista coletiva, era só pedrada, e agora toda a educação e a simpatia do Milton Mendes. Como é bom isso, né? Isso é legal, isso é bacana, fica mais agradável. Faz bem ao clube. É mais agradável. E o Milton Mendes falou muito do Tales, deu a entender que o Tales será o substituto do Luiz Fabiano na próxima rodada contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. E até elogiou a boa forma do Tales. Eu não tive essa impressão, mas ele disse que conseguiu perder uns quilos. Perto do que já esteve, está melhor. Ainda não está no ideal, né? Ele não quis entrar em detalhes disso, de peso do Tales, está melhor, perto do que já esteve. Acho que a questão passa um pouco pelo que ele mesmo falou ali. Foi feito um trabalho especial com o Tales, ele ficou meio que internado, entre aspas, no hotel por 3 semanas para se reeducar, né, na questão da alimentação, e agora não, agora ele volta para casa. E aí ele vai ter essa responsabilidade de, em casa, agora é com ele, seguir com a questão alimentar. Passa por isso, né? Exatamente na semana que o Vasco tem livre, sem jogo, e na semana que ele tem tudo para ser o titular. Então, como vai funcionar a cabeça do Tales nessa semana em relação aos excessos que ele costumava cometer na carreira? É hora de emagrecer mais um pouco para chegar voando contra o Coritiba ou aproveitar a folga para dar aquela relaxada e meter o pé na jaca? É com você, Tales, é a chance que você tem. Só depende dele, acho que o Tales tem que botar a cabeça no lugar, aproveitar que vai ter essa chance de se cuidar, né, Tales? Olha, a gente vai dar mais um pulo em São Januário, mais informações do Vasco com o nosso repórter Juliano Lima. Tudo bem, Flávio? Entrando nesse assunto que o Eugênio está falando em relação ao Vasco, sobre o Tales, ficou claro, né? O Tales deve ser o substituto do Luiz Fabiano contra o Curitiba. O Luiz Fabiano vai ter aí 2 semanas de preparação, até por conta da idade, a questão física, 2 semanas de preparação para enfrentar o Flamengo. Uma partida tão polêmica, porque vai ser em São Januário. Então vai ser naquele esquema 90% da torcida do Vasco, 10% da torcida do Flamengo. Ficou toda aquela questão se o jogo seria no Maracanã. Mas o Eurico Miranda ontem confirmou, vai ser em São Januário. O presidente do Vasco confirmou realmente. Está certo, dia 8 de julho, 4 da tarde, no sábado, Flamengo e Vasco. Então o Luiz Fabiano vai ter aí 2 semanas para se preparar, a questão física e tudo mais, para estar apto para a partida contra o Flamengo no dia 8. Então o Tales deve ser o substituto realmente. E uma questão importante em relação a esse time do Vasco, o Milton Mendes falou que o maior desafio dele é justamente achar a equipe ideal para jogar fora de casa. O esquema tático ideal do Vasco para tentar vencer fora de casa. Isso porque o Vasco, tem 5 vitórias em casa, contando, é claro, pela coletiva a gente viu, são 7 jogos no Rio de Janeiro, mas um deles no estádio do Botafogo, né, no Newton Santos, foi a derrota. Então são 5 vitórias em casa e apenas uma derrota. Então o Vasco tem realmente uma boa campanha em casa, mas o problema é achar a solução fora dela, né? Porque o Vasco ainda não venceu fora de casa e o esquema tático ideal para encaixar esse time do Vasco para vencer realmente fora de casa e fazer a diferença na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês.
vocês. Obrigado, Juliano Lima. Lembrando que o Vasco não conseguiu nenhum empate fora de casa, nenhum pontinho ele conseguiu nesse Brasileiro jogando fora de casa. Eugênio, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar da vitória do Sport sobre o Santos.